Então, pessoal, legal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula onde eu vou hoje falar sobre o PVSYST, né? Daqui a pouco a gente vai fazer, vocês vão acompanhar comigo na tela do meu computador, passo a passo de como baixar, como instalar e como começar a usar, tá? Mas antes, só uma rápida introdução, né? Eu decidi fazer uma aula, talvez até mais, né? Talvez não, certamente mais aulas sobre o PVSYST, porque é um software que tem muitos recursos, tem muitas funcionalidades, tem muitas aplicações e é, sem dúvida nenhuma, o software mais usado profissionalmente para quem realmente quer trabalhar com projeto, quer trabalhar com sistemas fotovoltaicos numa escala realmente profissional, né? Com mais seriedade, com mais profissionalismo. Então, é o software que é usado por todos os projetistas, por todos os escritórios, por todas as empresas de engenharia. Talvez dizer todos seja um exagero, mas pela grande parte, pela maior parte, inclusive os que trabalham com os grandes projetos, com os maiores projetos. Então, dentro desse contexto, né, eu resolvi fazer essa aula hoje com edição, com uma montagem com um cuidado maior, para a gente poder conseguir mostrar alguns detalhes. Então, por isso que ela acabou não sendo no formato tradicional, onde eu mostrava ao vivo, fazendo lá, acaba não tendo tantos recursos para mostrar os detalhes, para mostrar, dar um zoom em um determinado trecho, em um determinado aspecto, acaba às vezes ficando com uma imagem um pouco embaçada, né, para alguns, como ficou na aula do Radiasol. Então, resolvi tomar esse cuidado hoje e a gente vai fazer num formato um pouco diferente e como várias ferramentas, várias ações, várias ideias que eu estou tendo ao longo desse curso aqui, eu estou querendo testar e eu espero que vocês me deem um feedback, que vocês realmente escrevam aí, me escrevam, mandem e-mail ou coloquem aqui nos comentários, coloca aonde você está vendo esse vídeo, certamente tem um campo para você colocar, deixar sua opinião e falar se esse formato tá legal, tá funcionando, tá sendo proveitoso, beleza? Então vamos lá, vamos na tela do meu computador agora, onde eu vou continuar falando e mostrar mais detalhes sobre o PVSYST. Então, estamos aqui na tela do Google, então você vai digitar PVSYST, né? E já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? www.pvsyst.com, né? É o site do desenvolvedor. Então você vai entrar, né? Vamos aguardar a nossa internet, beleza? Então é essa a tela do desenvolvedor. É uma empresa suíça, se eu não me engano, né? Então, em algum lugar aqui você pode... detalhe, né? É um software totalmente... ele não tem opção para português. Tá vendo aqui, ó? Você pode colocar em inglês, pode colocar em francês. No software você tem a opção de colocar em outras línguas, em espanhol, mas não tem português. Beleza, então a versão atual é a 6.49 hoje, né, que nós estamos aqui em 2016, novembro. Aí você clica aqui em download, você vai vir para essa página e você pode vir direto para cá, tá? Ele está fazendo uma descrição aqui dos tipos de licença. Então tem a licença total, né, que é permanente, relatórios totais, e com a tabela de preços, com totais características. Você pode navegar aí também. Eu não vou fazer
nenhum tipo de divulgação comercial, né? Eu não tenho nenhum vínculo com a empresa, apenas como usuário. Então, se você tiver interesse em adquirir, você entra no site aqui e dá uma olhada. O que a gente vai usar aqui que todo mundo pode usar, né? É liberado para todo mundo, é uma demonstração, é um modo de avaliação, ele é totalmente legal, ele é limitado a 1 mês de uso. Você pode então avaliar, aprender a trabalhar, beleza? E ele tem todas as features, todos os recursos full, né? E é esse que a gente vai usar aqui, beleza? Aqui ele fala um pouquinho sobre os requisitos de instalação. Então essa versão ela só funciona em Windows, ok? Eu vou instalar aqui no meu que está com a versão 7, mas funciona em várias versões: Vista, 7, 8, 10, 32 e 64 bits. E se você tem um sistema operacional OS, né, do Mac, da Apple, você vai ter que utilizar um VirtualBox, vai ter que utilizar uma máquina virtual para emular o sistema rodando em Windows. Beleza. Esses aí são detalhes. Então, vou fazer aqui o download. Vamos clicar aqui. Então, você escolhe uma pasta aí para download. Vai para essa aqui mesmo, padrão. E vamos aguardar aí uns poucos minutinhos, certo? E enquanto isso aí, enquanto está baixando, né, eu vou fazer mais alguns comentários aqui pertinentes. Então, como eu estava falando, esse software ele é desenvolvido na Suíça. Estou procurando aqui para ver se eu encontro aqui os dados de... É isso mesmo, ó. O endereço comercial deles é da Suíça. Esse é o time, né? É a equipe de desenvolvedores. Então, físico, engenheiro fotovoltaico, desenvolvedor de software. Esse é o time técnico, né? O time técnico que desenvolve software. Tem a galera da parte administrativa e aqui o local aonde eles estão localizados, né? Próximo a Genebra. Então, é um software europeu, porém ele tem possibilidade de ser totalmente customizado, totalmente configurado para a geografia de qualquer país do mundo, para trabalhar com equipamentos. Então ele recebe as informações, os datasheets de cada equipamento, você configura esses arquivos, então ele alimenta o banco de dados do software, do PVSys, com os dados reais dos fabricantes de equipamento. Então, acaba, como eu estava falando, como é um software que se tornou uma espécie de padrão no mercado, os próprios fabricantes já desenvolvem também os arquivos de dados, de informações dos seus equipamentos para o PVSys. Então você tem praticamente todos os módulos fotovoltaicos com o que a gente chama aqui o tipo de arquivo que é utilizado aqui para o PVSys, que é o PAN file, né? PAN file. A gente vai ver como alimentar o PVSys com esses PAN files, que são os arquivos com as informações, os datasheets dos módulos. Também a mesma coisa com os datasheets dos inversores. Então acaba que, como se tornou uma espécie de padrão no mercado, é muito mais fácil a integração dos diversos fabricantes. Então você encontra uma variedade muito grande de equipamentos, quase todos eles. Beleza, já terminamos de baixar aqui, então a gente pode abrir, tá? A gente pode abrir, colocar para executar. Ele está falando que precisa desse framework aí da Microsoft. Só um aviso. Aí você pode dar um next. Aí ele vai te mostrar o contrato aí de usuário final.
de licença, você precisa concordar, né, com os termos. Então, como essa é uma versão de avaliação, não tem muito risco, a gente vai aceitar e dar um next. Eu vou mandar ele instalar no programa, no diretório padrão aqui já, também para não ter que mexer em nada, nenhum tipo de confusão. Dá um install e ele vai agora instalar. A gente aguarda também mais uns minutinhos, tá? Eu tenho que dar uma permissão. Aí vai lá, rapidinho, certo? Então, como eu estava falando, quando você acaba tendo um programa, um conjunto de programas ou alguns protocolos, alguns padrões que se tornam muito comuns no mercado, todos os fabricantes desenvolvem soluções, desenvolvem interfaces que comunica, que integra, que funciona com esse determinado software. Então, uma das vantagens é essa daí, é que você, ao trabalhar com PVC, você pode ter certeza de que vai ter integração, de que vai ter interface, de que vai ter conexão com todos os equipamentos, com os principais recursos, tanto de banco de dados, de localização, de nível de radiação, de temperatura, de clima, quanto com as informações técnicas dos equipamentos. Então, vamos lá, vamos ver se já instalou. Aqui ainda não apareceu. Deixa eu ver lá na área de trabalho se já apareceu alguma coisa aqui. Apareceu aqui, já instalou sim. Então, a gente vai clicar, tá? E ele mostra essa tela aqui, ó, vamos maximizar. Esse cara aqui também não é muito, é igual o Radiasol também, ele fica pequenininho aqui, né? Mas tudo bem. Aí, essa aqui é a primeira tela, né? Então, ó, projeto preliminar, é um pré-projeto. Então a gente tem aqui, quando eu faço um pré-projeto, ele vai fazer um projeto mais aproximado, sem tanto detalhamento, sem tantos níveis de precisão, porém que dá uma certa aproximação. Então, quando que você usa um pré-projeto desse aqui? Quando você pede um pedido de orçamento, quando você recebe um pedido de orçamento. Então, um cliente chega para você e fala: eu queria fazer um estudo de viabilidade, eu queria ver se é possível instalar um sistema no meu telhado, mas eu estou ainda meio indeciso e eu queria ter uma ideia de preço. Então você não vai fazer todo um projeto completo nesse momento, né? E vai fornecer esse pré-projeto para o seu cliente, né? Então vamos lá. Então, nosso sistema aqui preliminar. Vamos começar aqui dando uma explorada, tá? Num sistema conectado à rede, beleza? É o Grid Connect. Então você vê que aqui agora eu dou uma maximizada, mas maximizar não adianta muito. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom na edição, aí vai ficar melhor. Beleza, então olha só, algumas etapas que a gente vai definir aqui nesse pré-projeto. Então ele mostra aqui uma figurazinha legal e tal, os módulos formando aqui um painel em cima do telhado ligado ao inversor. Ok, esse inversor aqui tem um medidor elétrico, vai para a rede, pode retornar da rede também. Aqui ele fez um sistema com 2 medidores, um que mede a energia que vai, outro que mede a energia que vem. Aqui no Brasil a gente utiliza um único medidor bidirecional, mas aqui é só para dar uma ideia. Então, primeira coisa é Site and Meteor, ou seja, dados meteorológicos e de localização. Então eu vou fazer aqui, ó, ele identificou aqui o local onde eu tô, né? E eu vou dar um nome aqui, pré-projeto
Projeto Vitória. Beleza, país, Brasil, cidade, você localiza aqui, Vitória. Ok? Então aqui você escolhe a cidade, eu vou escolher Vitória, dou um ok. Então ele já pegou os dados de irradiação para a cidade de Vitória. Aí aqui eu vou definir o meu horizon, o meu horizonte. Então, linha de horizonte em Vitória. Então, no local que eu estou pretendendo fazer a instalação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, pontos, número 1, 2, 3. Então, quando eu estou olhando para o meu horizonte, eu vou definir se existe algum tipo de barreira, né? E o que seriam essas barreiras? É um monte, é um morro, tá? Não são coisas próximas, não são prédios, não são árvores, isso é sombreamento, isso ele entende como sombreamento. O que eu estou definindo aqui é horizonte. Então, coisas que estão na linha do horizonte realmente, que estão bem longe, né? Então, se você tem uma cordilheira em volta, sua cidade está num vale, né? Você pode ir adicionando aí esses pontos, ok? E colocar. Se você está fazendo um pré-projeto ou se a região não tem, né, nada na linha do horizonte, nenhum morro, nenhum monte, em local nenhum, você pode deixar isso tudo zero. Pode deixar tudo zero aqui, as alturas aqui, em graus, né? Vou apertar aqui clear, ele limpa tudo. Aqui o fator de difusão, ele está utilizando 1. Isso aqui também são detalhes, a gente pode também importar, tá, de algum arquivo, de algum outros programas. Horizon Software é um software que, através de fotografia, ele já faz esse levantamento todo aqui, através de Meteonorm, mas, a princípio, vamos considerar que não tem nada na linha do horizonte, ok? Então, defini o meu horizonte e agora eu vou definir o meu sistema, né? Então, esse sistema, ele vai primeiro escolher a especificação o que vai ser determinante na especificação do meu sistema. É a área, né? Então é a área de telhado que eu tenho disponível, é isso que vai determinar? É a potência nominal que vai determinar? Então, cada situação ela é específica. Então, por exemplo, a área é quando o seu cliente fala, ó, eu tenho um telhado de 20 metros quadrados e quero ocupá-lo o máximo possível com geração de energia solar. Ah, mas se você estiver gerando excedente, não tem problema, porque se tiver excedente, eu tenho uma outra instalação, né, em meu nome também, que eu posso abater na minha outra instalação. Ou então ele pode falar, não, mas a minha instalação ela consome muito e o meu telhado não vai dar para abater tudo, então eu quero abater o máximo possível. Então você vai partir para o dimensionamento definido pela área ativa. Ou por potência nominal. Bom, eu tenho um inversor de 3 kW pico que está na promoção, né? Um preço imperdível, é uma queima de estoque do distribuidor, então tem que usar, eu vou usar esse inversor de 3 kW e acabou. Ou tem uma quantidade de módulos que eu ganhei um sistema, né? O cliente ganhou, ele quer instalar esse sistema, não importa se vai abater tudo, se vai sobrar, não importa, ele quer usar aquele sistema que ele já tem. Ou pelo consumo anual, que é a situação mais comum. Então, muitas vezes a área não é problema, então tem área de sobra, você quer realmente fazer um dimensionamento para aproveitar toda a energia possível de ser gerada para abater na conta de luz do cliente. Então, esse aqui é o mais comum, né? Fornecimento anual. Beleza. Aí a gente então
define aqui o que vai ser o seu projeto e ele está falando aqui, ó, 0,2 megawatt-hora por ano. Então, esse é o anual yield. Aí aqui a questão da inclinação, né? Então, qual o valor de inclinação que você vai fazer? A gente já fez uns testes lá no Radiasol, lembra que Vitória estava entre 19 e 23 graus, alguma coisa assim, né? Então você pode ver aqui, ó, 22 ele dá uma perda com respeito relativa à otimização de 0%. Então ele está fazendo um aproveitamento de 1.815 kWh por metro quadrado, então, em Vitória. Se a gente inclinar um pouco menos, aí ainda está com 0%, mas você vê que dá um pouquinho menos aqui, ó. Então, o máximo 816, depois começa a cair. Então, o máximo 816 está dando aqui, ó, em 23 graus, tá? Então, aqui é a inclinação. A gente pode ir variando aqui e observando lá o valor que vai dando. Também é uma forma de definir a inclinação ótima. E azimutal, então se eu tiver um desvio de 1 grau, ele não influencia em nada ali. 2, 5, não está mostrando nada ainda, vamos botar aqui bastante. 15, aí já influenciou, tá vendo? Então, até uns 10 graus aqui, ele continua, não, aí deu uma diminuidinha. 5 graus é que não mudou nada, né? 5 graus para 0. Tá, vamos clicar aqui para ver essa otimização em forma gráfica, né? Aqui está em forma gráfica, ele mostra o ponto ótimo, a gente vê que está realmente no ponto de máxima geração aqui para a inclinação ajustada, 23 graus. E aqui a orientação azimutal, também no 0, é o ponto ótimo. Beleza, aquilo ali é só para mostrar a otimização. E aí aqui você define também a otimização para produção anual, né? Como a gente já comentou algumas vezes, no sistema conectado à rede, a sazonalidade mínima é de 1 ano, então ele é todo projetado para produção anual. Aqui existe opção, né, em alguma situação que se queira um maior aproveitamento, otimização para o verão, então ele vai dar uma outra curva aqui, então a gente vê que precisaria mexer, trazer para cá, né, se for otimizado para o verão, e para o inverno ela teria que ficar um pouco mais inclinada, como a gente falou, né? Os sistemas isolados, eles são otimizados para o inverno, eles ficam um pouco mais inclinados, né? Não é nosso caso aqui é a otimização para a produção anual mesmo. E aí, next. Aí ele pergunta aí os tipos de módulo que vão ser usados, se eles são os modos standard, os modos mais padrão, translúcidos, né? Translúcidos, então ele tem um preenchimento. O que é um módulo translúcido? Quem não assistiu a aula que eu falei sobre sistemas BAPV e BIPV, né? Sistemas integrados, a gente tem a opção de colocar módulos que deixam passar um pouco da luz para aproveitamento de iluminação. Então eles tem exatamente essa distribuição aqui que eu estou mostrando, que eu estou variando aqui, ó, fator de preenchimento. Então, eles têm as células bem espaçadas. Então, eu posso ter um módulo com 10% só de preenchimento, ou seja, as células, elas são esse pontinho azul aqui, esse quadradinho azul, e tem um espação entre elas aqui, que não há captação de luz para a conversão em energia elétrica, porém ele deixa passar a luz para o aproveitamento como iluminação natural, né? Então, isso aqui é quando você tem um sistema translúcido ou um sistema não definido ainda, mas 90% dos casos é padrão, sistema padrão. A tecnologia, célula de monocristalina, célula policristalina ou filme fino. A gente também já falou numa aula aí sobre essas diversas tecnologias. Essa aqui é a mais utilizada e a que está com melhor custo-benefício atualmente, silício policristalino.
Disposição da montagem, né? Em fileiras no telhado, no chão ou em telhado inclinado. Essa aqui também é o sistema mais comum. Tipo de ventilação: montagem livre, com ventilação no chão ou sem ventilação. Então, quando a gente faz eles montados, aproveitando a inclinação do telhado, como essa figura aqui mostra, né, ele vai ter uma ventilação bem pouca, então praticamente não ventilação, tá? Praticamente sem ventilação. Então eu defini o meu sistema aqui também. Aí eu já tenho aqui alguns resultados preliminares, tá? Então ele está falando aqui, ó, para Vitória, numa inclinação de 23 graus, sem desvio do norte, né, apontado para o norte, ele vai estar com uma produção anual de 0,2 megawatt-hora por ano, ou seja, isso dá 0,2 mega, 200 kWh por ano. É isso? 200 kWh por ano. Então, aqui custo do módulo, ele está dando em euro aí, que é a moeda que ele está configurado, mas vamos colocar aqui por watt, colocar aqui para o Brasil, um módulo de 250, um módulo aí custando uns esse valor aqui eu teria que pesquisar, não tem de cabeça. Seria um chute bem, vou botar aqui uns R$2 por watt, tá? Então uns R$2 por watt, mas é um chute. Isso aqui só para fazer uma continha preliminar. Quando você tiver com a tabela, com os preços dos fabricantes aí, você consegue colocar esses valores mais precisos, tá? Ele está falando que eu estou mudando, né, que eu vou ajustar, que eu posso salvar, e aí então eu tenho um pré-projeto Vitória que eu acabei de escrever e eu vou salvar, tá? Esses resultados aqui eu posso também visualizar. Vamos ver aqui um preview. Então olha só, ele me mostra aqui, que para minha latitude, aqui os dados aqui de localização, algumas características do sistema. Isso aqui é bem preliminar, né? Ele já está dando uma especificação aqui, ó, de 1.495 kWh por quilowatt pico, tá? Isso aqui é um valor bem razoável, mas ainda não está considerando depreciação, não está considerando sombreamento, não está considerando desgaste, sujeira, poeira no módulo, não está considerando ainda muitas coisas nesse sentido, não, tá? A gente precisa definir também qual é a produção. Eu lá no pré-projeto acabei pulando essa parte, né? Por isso que ele fez esse cálculo aqui e eu não estava entendendo de onde vinha. Então, o que faltou fazer aqui, ó? A gente sai dessa parte aqui. A gente no sistema a gente tem que definir quanto que quer de produção, né? Então, como é que você vai definir isso daí? O seu cliente ele vai te apresentar as últimas 12 contas de energia e você vai somar tudo o que foi consumido nos últimos 12 meses. E essa vai ser a sua meta de produção, certo? Então, mas isso aqui a gente preenche com algum valor aí que seja necessário. Vou botar 75 aqui. E aí ele vai calcular, aí ele vai mudar, né,
a quantidade de módulos, ele está falando da área, a potência nominal. Ele precisa de 0,5 kW para produzir aquilo que eu especifiquei. Então, se a gente mudar aqui, vamos botar aqui, por exemplo, se eu quero 5 MWh por ano. Aí, como resultado, ele já me dá um sistema de 3.3 que exige uma área de 22 metros quadrados. Então, na aula que a gente fizer de projeto e especificação, a gente vai precisar desses dados, desses valores certinhos, tá? E vai preencher isso aqui. Então, isso aqui foi o pré-projeto. A gente hoje está fazendo a nossa introdução ao PVSystem, certo? Então tá. Se eu tiver um sistema isolado, a nossa figurazinha já mudou, tá vendo? Não tem uma torre de energia elétrica da rede elétrica chegando aqui nessa casa. Essa casa está num local mais afastado e aí tem os módulos aqui de captação formando esse painel aqui no telhado. Aí você tem o controlador de carga das baterias vindo para a bateria e do controlador também vem para o inversor, né? Então, de dia, energia vem daqui do módulo e vai para o inversor. De noite, não tem nada vindo do módulo, só vem da bateria e vai para o inversor. Quando você não está consumindo e está gerando, você carrega a bateria. Quando você precisa consumir, mas não tem... Desculpa, de novo, falei rápido, né? Quando você não está consumindo nada, mas está gerando, essa energia que ela está sendo gerada pelos módulos, ela vai para a bateria, porque não tem consumo nesse momento, vai armazenar na bateria. Quando você está consumindo, precisa de energia e está de dia, vem dos módulos, vem do sol, e aí você alimenta seus eletrodomésticos. Quando você precisa usar os eletrodomésticos, precisa consumir e está de noite, não tem fonte solar, vem das baterias, ok? E esse controlador mantém então as baterias sempre carregadas e dentro da especificação para que elas não estraguem. Então, defino aqui de novo o local, Site in Metal, Brasil, Vitória, ok, definido. Defino o horizonte, se existe alguma interferência, né, de montanha, de alguma coisa que atrapalhe a incidência solar naquele local da instalação. Defino o horizonte, ok. Defino as necessidades do users needs, é o consumo, é o que o cara tem, o que o cliente tem e que consome energia. Então, número de lâmpadas. Então, vamos botar aqui, o usuário tem 10 lâmpadas. 10 lâmpadas LED ou fluorescente. Ele já dá uma dica, né? Não vai usar lâmpada incandescente aí, porque é muito consumo à toa. Potência por lâmpada, 20, tá? Utilização por dia. Então, cada lâmpada, em média, vai ficar, vamos botar 4 horas por dia, tá? Aí agora TV, tem 2 TVs, PC, potência de cada uma delas 500 watts, utilizada por 6 horas por dia. Aplicações domésticas, e aí você pode escrever o que seja aí, vamos botar aqui você pode escrever, tá? Micro-ondas, micro-ondas de 1500, usado 0,1 uma hora por dia. A fritadeira ou fridge, não, essa fritadeira não, esse aqui é o congelador, né? Então, vou botar um freezer aqui.
aí teria uma potência de, vou botar aqui, 1 kW, né? Que é quilowatt. 1 kW usado 24 horas por dia. Ok. E por aí vai. Aí vamos colocando uma geladeira. Aqui está falando de lavadora. Lavadora de roupa. Então tá, lavadora. Em um watt, na média. 400 watts. 2 horas por dia, ok. E aí vai. Aí vai colocando, vai colocando, vai colocando. E aí ele fala assim, ó, definição de consumo por ano, por estação ou por mês, né? Nós vamos fazer por ano. Weekend or weekly. Uso durante a semana ou final de semana, tá? Ok. Distribuição horária. Aí ele está pedindo aqui para mostrar. Deixa eu tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos ver se agora ele vai. Aplicação 1. Ele está pedindo a distribuição horária. É aqui, ó. Então eu tenho que dizer durante quais horas lâmpada de LED. Então eles são utilizados aqui assim. TV e computador, micro-ondas, freezer, lavadora, tá, ok. Então acho que ficou tudo. E aí você vai preenchendo a distribuição horária também de cada doméstico, tá? E aí ficou aqui, ó, preenchidinho verdinho. O projeto de uma rede isolada, né, que usa bateria, ele é bem mais detalhado, né? Ele exige alguns níveis de detalhamento maiores. Então, como vocês estão percebendo aí. Aí ele está falando aqui com relação a alguma coisa com relação às baterias, ó, tipo de sistema, tamanho das baterias. Vamos colocar aqui uma inclinação de 35 graus para a Vitória, que a gente já viu que é uma das melhores, né? Mas aqui ele está mostrando uma utilização, então eu posso ainda melhorar. Ó, acho que aqui agora está no melhor. Ó, ele é otimizado para o inverno, como eu falei. Cadê? Então ficou aqui com 42. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui. Não, 913. Não muda não. 913 é o máximo mesmo. Ok. Então, essa é a dimensionamento do meu sistema e eu tenho aqui os resultados já aqui. Então eu defino aqui o tipo de bateria, tá? A utilização diária calculada aqui, potência nominal, capacidade da bateria, custo de investimento. Aí eu tenho que colocar aí os valores, né, de bateria, os valores de cada equipamento aí. Mas aqui a gente tem uma tabela também com nossos resultados, beleza? Então isso aqui também eu posso imprimir e pegar uma prévia com os gráficos, com a tabelinha e com as principais informações. Então é assim que a gente navega aí no nosso pré-projeto. Aqui para bombeamento, que é uma aplicação onde eu tenho os módulos ligados direto
nas bombas, tá? Então, uma aplicação exclusiva para bombeamento, e também você define a localização, o horizonte, como é que está, e as características do seu sistema. Esse aqui eu não vou entrar muito não, porque são projetos bem mais raros, bem mais específicos. Beleza? Então essa aula de hoje, ela foi para mostrar esse projeto preliminar, a instalação do software, tá? E aí, a próxima aula vai ser já com relação a dimensionamento mesmo. Então a gente vai começar a fazer umas contas, e aí a gente entra aqui em Project Design, e a gente então já pode avançar mais e realmente começar a fazer um projeto prático, um projeto comercial. Beleza? Vamos ficando por aqui, né, para nossa aula não ficar muito longa. E beleza, até a próxima semana. Continuem aí participando, postando, comentando e principalmente divulgando o nosso grupo, né, o Grupo Cursol. Ele já está aí com quase 700 membros, então a gente toda semana tem um crescimento expressivo, tá? Bem legal, com a ajuda de vocês, com o esforço de todo mundo, a gente está avançando no nosso projeto e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre sistemas fotovoltaicos. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!